capítulo 2. Muita coisa já aconteceu, né? Foi apenas o capítulo 1. Esse livro é cheio de histórias sensacionais. Hoje nós vamos de capítulo 2, versos 1 a 11. Peço que você abra a sua Bíblia. Crianças, como sempre, ajudem os alunos. Eles se perdem, eles vão parar lá no Novo Testamento, eles demoram para abrir, aí não acham, vão para o celular que vai ser mais rápido. Crianças, ajudem, por favor. Aí a Clara sabe, já achou. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam na sepultura em paz. Porém, os filhos de Barzilai, filho de Adida, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu encontrar-se comigo, e junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora, não o tens por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhe há de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebron e em Jerusalém, 33. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos esses momentos finais da vida de teu servo Davi, e sua conversa final com seu sucessor e filho, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender o que isso significa para nós hoje, aqui, 3.000 anos depois. Como que esses eventos mostram, como mostram que vamos viver. Em nome de Jesus oramos. Amém. Há uma crise de masculinidade. Isso é o que se diz já há muito tempo. Masculinidade e feminilidade são assuntos sempre em voga. Atualmente estão bastante na moda. Esses são assuntos de conferências teológicas, de simpósios políticos, debates nas universidades públicas e privadas. Um assunto longo e que trata de questões essenciais ao coração do que é ser um humano. O que é ser homem? O que é ser homem? Tanto por causa das muitas confusões culturais, como também pelas confusões dentro das igrejas. A gente volta e volta e volta a esse assunto. Por vezes nos utilizamos de definições e ideias restritas demais, que vão além do que as escrituras chamam, às vezes frouxas demais, indo além do outro lado. Mas o que é a masculinidade? O que é ser um homem, segundo o coração de Deus? Essa é uma discussão antiga, talvez menos confusa do que a questão atual de o que é uma mulher, mas também bem antiga e confusa e cheia de respostas. Questões culturais tendem a se enroscar nisso. Philip Ryken lembra bem que, geralmente, em culturas diversas desse mundo, ser um homem importante, um homem de valor, tem a ver com força física, proezas sexuais e uma carreira grandiosa. Essas três, historicamente, estão aí nas listas do que é um homem de verdade, ao menos na maneira padrão de pensar sobre isso. Mas vai além, há percepções populares. Muitos falam que a vida de um homem só foi completa se ele fizer 3 coisas: plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. O
O que, é claro, acaba limitando a verdadeira hombridade a muitos poucos. O que é o homem, para o darwinismo, é o ápice de um processo cego, canônico, evolutivo. O que é o homem, para muitas mulheres, é não necessário. Na melhor das hipóteses. O que é o homem? Frank Sinatra perguntou isso na sua famosa My Way. E eu quase tive coragem de cantar, Marcelo. Mas eu achei melhor não. Sabe quando ele fala, For what is a man? What has he got? Sabe? O que é um homem? O que ele tem? Se não ele mesmo, então ele não tem nada. O que é um homem? O que ele tem? Se não a si mesmo, então ele não tem nada. Será que é isso? Que Sinatra é quem achou a resposta? Ser um homem é ser verdadeiro para consigo mesmo. Leve isso aonde isso te levar. Seja qual for o seu caminho, que ser homem te exija. No mundo evangélico não é diferente, há tanta confusão como fora da igreja. A confusão não se limita aos que não creem. Muitos blogs e páginas e cursos discutindo o que é um homem de verdade. O que é masculinidade? É o outro trio. Charuto, uísque e óleo de barba. Masculinidade é camisa e jeito de lenhador. Masculinidade é erudição. Masculinidade é sempre usar camisa de futebol. Masculinidade é pesar mais de 110 quilos. Muitas vezes isso só pega se a gente traz aquilo que a gente considera vantajoso e aplica a nós mesmos. Por vezes a gente faz as coisas que não são fáceis o teste do que é um homem de verdade. Veja, não é se essas coisas são legítimas ou ilegítimas, santas ou pecaminosas, mas se nós as tornamos o próprio teste, para ver se alguém é um homem de verdade, alguém que vive e caminha para a morte, sendo aquilo que Deus o chamou para ser. Alguém que está caminhando rumo ao caminho de todos os mortais, refletindo ou não o que foi feito para ser. Ou o que Cristo está fazendo dele por meio de Espírito e Palavra. Eu acho que nós temos, sim, testes. Testes muito mais universais, interessantes e sólidos do que pelos faciais, músculos, dinheiro ou álcool. Sabe, a gente vive embolado nisso. Esses dias estava lendo uma pessoa escrevendo sobre a trilogia do Senhor dos Anéis, e ela falou algo muito interessante. Ela falou, me chama muito a atenção que naqueles filmes os homens são cheios de ternura. Eles choram, eles dão um beijo na testa um do outro, eles se abraçam e se chamam de meu amigo e meu querido. Eles são respeitosos com as mulheres, fiéis aos seus companheiros. Eles brincam uns com os outros sem serem repugnantes e sórdidos. E literalmente nenhuma dessas coisas os impede de serem considerados bem masculinos. Não é verdade? Mas e vocês, mulheres, o que vocês acham? O que faz um homem? Como que se mede se os homens ao seu redor são homens mesmo? Seu avô, seu pai, seu irmão, seu marido, seu pretendente. Talvez vocês também pensem acerca de nós de uma maneira muito mais pagã do que bíblica. E hoje o nosso assunto vai resolver essa questão. Claro, nós não vamos trazer tudo que está envolvido nisso, não tem como ser exaustivo, não se me convence. Mas eu espero trazer para vocês todos um bom norte, um bom direcionamento. No final da vida de um homem maior do que qualquer um de nós, esse homem, segundo o coração de Deus, vai chamar o seu filho para instruí-lo acerca do que é ser um homem também, quando chega o dia dele percorrer o caminho de todos os mortais. E nós vamos hoje aprender que no reino de Deus devemos ser pessoas que amam a palavra do Senhor, lutam contra o mal e promovem o bem com sabedoria. Isso é ser um bom homem. No reino de Deus devemos ser pessoas que amam a palavra de Deus, lutam contra o mal e promovem o bem com sabedoria. Nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que o reino de Deus se torna seguro e protegido na piedade do povo do Senhor. Olha de novo o começo do nosso texto. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores,
para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará um sucessor no trono de Israel. Até aqui. Na última sessão nós vimos a situação encaminhar-se por um rumo muito interessante. O pastor Tarcísio nos levou a ver como as coisas andam. Vimos como festas ilegítimas, uma hora ou outra, se acabam. E nesse caso, substituída e engolida pela legítima festa da coroação do rei Salomão. Mas quem se envolve e se prepara para a festa legitimada do ungido do Senhor, pode sempre se alegrar em que fará parte de algo que nunca terá fim. E vimos isso com a festa de Adonias, filho bonitão de Davi, pretenso usurpador do trono, mas cuja festa chegou ao fim de forma sonora. Salomão foi coroado, colocado pelo Senhor Deus e reconhecido por todo mundo que importava ser reconhecido. Adonias, seu irmão, correu para o altar tentando se segurar lá nos chifres do altar para se proteger e acabou recebendo autorização para ir embora para a sua casa. O caminho do arrependimento estava disponível para ele. O caminho do abandono do mal está disponível para Adonias. O que vocês acham que Adonias vai fazer? Escolher a sabedoria do arrependimento ou a tolice da rebelião? A resposta não é hoje, é na próxima. Porque a cena nos leva de volta ao quarto de morte, ao leito de morte do rei Davi. Está chegando o final do reinado do grande Davi, o homem maior do que qualquer um de nós. O segundo rei de Israel, o ungido do Senhor, mediador do pacto da graça, o mavioso poeta de Israel. Alguém que amou a Deus. Alguém cujo coração vacilante foi preso com amor pelo seu Deus, como a gente canta por aí. E ele conseguiu, na hora final, alinhar direitinho sua sucessão conforme os planos do Senhor Deus, não conforme a vista humana indicaria. E ele precisa falar com Salomão, seu filho. Ele tem instruções finais para o seu filho, que vai assumir o trono que foi dele por 40 anos. Chegou o fim de Davi. O velho leão conseguiu, ainda que com frio, mas conseguiu uma última boa ação, garantindo que seu filho Salomão se assentasse no trono da casa de Israel. E quais instruções ele tem para seu filho nessa hora final? Será que o foco vai ser: monte um baita exército? Precisamos de uma marinha sábia e forte. A aeronáutica não tinha, era mais fácil naquele tempo fazer forças armadas. Será que vai ser algo a respeito dos aliados e inimigos do reino? Quais países serão bons parceiros comerciais ou não? Não. Ele chama Salomão, o legítimo ungido do Senhor, o rei que Deus escolheu, e tem algo para dizer para ele. Ele está indo pelo caminho de todos os mortais. Olha que jeito legal de falar que você está morrendo. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Até para morrer o cara é poético, tá doido. Ele não consegue não ser. Alguns comentaristas notam bem que há uma similaridade muito grande nesse discurso com aquilo que nós lemos mais cedo no culto. Lá em Josué capítulo 1, quando Moisés tem uma conversa muito parecida com Josué e diz: seja forte, seja corajoso, vai em frente, está para acontecer uma transição importante e difícil no reino. E ser o líder do povo de Deus envolve algo muito sério: estar firme na palavra do Senhor. Se o líder do povo de Deus está firme na palavra do Senhor, as coisas tendem a andar em segurança e andar bem. São muitos os momentos de sucessão no povo de Deus, onde tudo fica meio nebuloso, nebuloso. E a pergunta é: quem vem depois vai agir como um homem ou não? Porque é o que Davi diz para Salomão: seja corajoso, seja homem. O que ele quer dizer com seja homem? Será que é acerca do tamanho da barba? Não. Olha a insistência do que ele diz. Olha quantas palavras, quantas expressões Davi usa para falar para Salomão que ele precisa conhecer, amar, seguir, guardar. O quê? O que o texto diz? A lei do Senhor. A palavra de Deus. Algo muito parecido foi o que Moisés disse para Josué: que guarde e conheça a palavra de Deus. E essa, queridos, é a primeira marca de um bom homem que lidera o reino de Deus. É alguém que conhece, que ama, que segue, que vive pelo direcionamento de Deus. Não pelos anseios do seu coração, que são enganosos, não pela suposta sabedoria deste século, que é tola,
mas alguém que, acima de tudo, bota os interesses do reino do Senhor pelo caminho de Deus. O bom rei deve amar a Deus. O rei de Israel deve ser alguém que conhece a lei do Senhor e a ama. Pois assim Israel também. Esse livro que nós estamos estudando se chama o livro dos reis. Será que veremos nele muitos reis que amam a palavra de Deus e se valem masculinamente assim? A instrução de Davi para Salomão é cristalina. Um homem de Deus guarda os mandamentos de Deus. Será que o próprio Salomão vai se sair bem em fazer isso? Sem spoilers aqui. Chegaremos na hora certa. Mas Davi retoma aqui um assunto muito importante, que é o do pacto que Deus fizera com ele, Davi, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Depois você pode pegar e ler com calma. Mas basicamente foi naquela ocasião em que Davi quis construir o templo do Senhor e Deus fala: você não vai construir casa para mim, eu que vou construir casa para você. Falando da descendência que ele faria. E prometendo que se os seus descendentes fossem fiéis à lei do Senhor, eles seriam mantidos no trono para sempre. Mas diferente do que ele disse acerca de Saul, e o texto lá nos mostra, se os reis filhos de Davi desobedecessem ao Senhor, eles seriam punidos. Mas mesmo assim, a fidelidade pactual do Senhor se mostraria. Deus seria com Salomão e os seus descendentes. Eles poderiam contar com a bondade, com a benevolência do Senhor Deus. Perceba, a verdadeira estabilidade do povo de Deus passa pela obediência à palavra de Deus. E às vezes a gente tende a esquecer disso quando a gente fala do povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, e de nós, o novo Israel, a igreja. O que uma igreja mais precisa? O que torna uma liderança útil a uma igreja local, a um povo de Deus? O amor pela palavra de Deus. Muito mais do que qualquer outro aspecto que possa ser útil, de habilidades pessoais, de capacidades sociais. Começa aqui. O rei de Israel seria bom e impressionante se ele amasse a palavra de Deus. Davi tem grandes esperanças acerca de Salomão e as promessas do Senhor. Ele sabe bem que o reino de Deus depende disso, humanamente falando, é verdade. Conosco não é diferente, irmãos. Nós, os líderes do povo de Deus, hoje no contexto do novo pacto, não é diferente. Todos os pastores, todos os líderes, todos os presbíteros que amam o Senhor devem amar a sua lei. E só devem ser colocados para liderar a casa de Deus gente que ama a palavra do Senhor. Hoje de manhã nós ouvimos bastante sobre isso também, não? No nosso estudo de Coríntios. E a verdade é muito simples. Nunca escolhamos para liderar uma igreja alguém que despreza o livro santo. Alguém que não tem amor e desejo sincero de segui-lo. Nenhum de nós vai segui-lo perfeitamente, mas tem que haver o amor e o desejo sincero de segui-lo e amá-lo. Nunca escolhemos para liderar o povo de Deus alguém que despreza a palavra do Senhor. Mas será que isso é algo apenas para os líderes do povo de Deus? Creio que vai além. Davi está nos mostrando aqui o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. E sim, mulheres também. Lembre-se, homens e mulheres fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa vida, o nosso comportamento, antes da queda, refletia perfeitamente a vontade dele para a gente. A queda isso mudou, nos tornamos rebeldes contra Deus. Porém, agora, conhecendo a Jesus, podemos todos nós caminhar na direção de já começarmos a virar, a nos tornarmos aquilo que um dia seremos perfeitamente. Homens e mulheres que se parecem com Jesus Cristo. E isso vai ser evidenciado aqui nessa vida, pelo amor à palavra de Deus, pelo esforço em seguir o caminho de Deus. É isso que Deus espera de nós, irmãos. E em particular falando com vocês homens hoje, vocês homens da igreja, líderes do povo de Deus. Talvez vocês homens sejam líderes apenas de uma pequena parcela do povo de Deus. A sua família, a sua própria casa, talvez só você e sua esposa. Talvez você solteiro também. Liderando apenas a sua casa, só você, mas liderando. E você precisa ser alguém conhecido por amar a palavra de Deus. Isso é ser homem. Isso é ser macho. Isso é ser masculino. Porque a gente deve se lembrar de algo central. Sabe quando a gente começa a dar para as nossas crianças um pouco mais de autoridade sobre esse mundo de Deus? Crianças, muitas vezes é assim, a gente começa, vocês pedem mesada, né? Sempre essa história.
E a gente fala assim, tá bom, mas você vai ganhar mesada para aprender a usar o dinheiro. Aí você não quer, né? Você quer comprar tudo de chocolate. Mas eu entendo, porque também tenho vontade de fazer o mesmo. Mas... vocês estão rindo, né? Igual se vocês quisessem comprar tudo de chocolate também, né? Ainda mais na Páscoa, esses ovos especiais de colher, não sei o quê. Enfim, estamos saindo do foco. O ponto é, por que nós damos para as nossas crianças algum controle sobre o mundo, sobre o dinheiro? Por que a gente coloca um pouquinho da renda da família nas mãos dela? Por que elas vão crescendo e a gente vai instruindo? Agora a sua cama é sua responsabilidade. Agora arrumar o seu quarto é sua responsabilidade. Agora fazer isso, fazer aquilo é sua responsabilidade. É só porque a gente quer descansar? Também. Mas principalmente, deveria ser, porque nós estamos treinando-as a serem gente que lidera o mundo de Deus. Gente que ama a palavra do Senhor e que luta contra o mal, e luta contra as trevas, e luta contra o caos. Porque somos gente da palavra de Deus. Cada um de vocês, homens adultos, tem um pedacinho do reino confiado em suas mãos. Alguns de vocês têm uma igreja local confiada em suas mãos. Todos vocês que são membros do conselho, os diáconos. Alguns de vocês têm um pedaço menor do reino, só a sua casa mesmo. E a pergunta é, como é que você lida com esse seu pequeno reinado, por assim dizer? Você fica com a ideia de, não, o dia que eu receber mais, eu vou levar a sério, vou amar a palavra de Deus e cuidar bem. Você está pensando ao contrário. Deus só vai te confiar muito, se você for fiel, no pouco. Inclusive é uma instrução bíblica seríssima, que ninguém deve liderar ou cuidar da igreja se não for alguém que cuida bem da casa. Porque essa é a ideia. Você vai recebendo maior e maior responsabilidade de liderança no reino de Deus. Um pedacinho que seja, esse pedacinho vai sendo ampliado. E a questão é, você está amando a palavra de Deus e cuidando em amor a Deus? Ou você não está nem aí? Você é um líder de alguma esfera de responsabilidade. A questão é se você é um bom rei ou um mau rei. Desse pouquinho que te foi confiado. Lembre-se, uma igreja nada mais é do que a reunião das famílias de uma certa localidade, de uma certa região. E Deus quer fazer de você, irmão, um homem cada vez mais parecido com o seu projeto original, refletido agora em Jesus Cristo. Tem sido o seu caminho, irmão? Você tem buscado crescer em amor, apreço, entendimento e obediência à palavra de Deus? Para liderar bem o seu reinado delegado por Jesus Cristo? Ou você tem sido negligente com aquilo que te foi confiado? Vocês, irmãs, mulheres, eu não vou dizer seja homem, tranquilo. Mas eu posso tranquilamente te dizer seja humana, seja mulher. Porque essa piedade de conhecer, amar e viver pela palavra de Deus, ela não é para os homens apenas, é para todas vocês também. É para todas vocês. E é engraçado porque em geral a gente nem precisa dizer isso, né? Homens que são bobos e acham que masculinidade não tem a ver com amar a Deus, tem a ver com amar o mundo, amar a carne. Mas olha para vocês, vocês se tornaram mais e mais o que foram criadas para ser dessa maneira. Sejam irmãs mulheres que crescem no conhecimento, no amor à palavra de Deus, na santidade que advém disso. Nós as incentivamos a isso de muitas formas. Nós queremos vocês, irmãs, estudando teologia pesada e aprendendo de bons livros e fazendo bons cursos e estando com os bons professores, grupos de aprofundamento na palavra, escola dominical, muitas e muitas ocasiões. Nós queremos vocês amando e conhecendo a palavra de Deus. Essa é uma outra aplicação disso. E tem algo mais a vocês, irmãs. Quero lembrá-las de algo acerca dos homens que estão na sua vida, irmãs. Seus filhos, seu marido, seus irmãos, seu pai, seu pretendente. Você enxerga isso neles? Com que lente você tem tentado examinar se tal pessoa é um bom homem? Talvez você esteja examinando por lentes pagãs, não por lentes cristãs. Você vê nele um amor pela palavra de Deus, um desejo sincero de seguir e amar a Deus e obedecê-lo cada vez mais? Ou você vê relutância quanto a isso? Quando você o chama para ir à igreja, vamos ao cinema hoje, já está tudo certo.
Quando você o chama para fazer um estudo bíblico, um devocional ou algo assim, quando você o incentiva a participar dos estudos bíblicos dos homens da igreja, o que você vê nele? Relutância ou ânimo, vigor, desejo de conhecer a palavra do Senhor? Seja você, irmão, uma incentivadora sábia para que nós, homens, amemos a palavra de Deus. Por vezes, mulheres se satisfazem com um homem que seja meramente trabalhador e não faça muita confusão. Tá bom, né? Mas segundo já pedi muito. Não! Queira e incentive o seu homem a amar a lei de Deus, porque todo o restante advém disso. Ele vai ser um bom provedor, um bom protetor, um bom líder, se ele conhecer e amar a palavra de Deus. Você, irmã, que está agora na fase de considerar se fulano pode ser um bom marido para você ou não, a pergunta é simples. Você vê isso nele? Esse amor pela palavra do Senhor? Porque deixa eu te dizer, se você não vê isso nele, ele não é um bom candidato. Não importa quão másculo, bem-sucedido, bonitão ou divertido ele seja. Se ele não demonstra amor por viver e morrer por essa santa palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, ele não é um bom homem. Ele pode ser um bom partido segundo os olhos da cidade, daquela sua tia casamenteira, das amigas que ficam te empurrando e forçando a barra. O que você procura num homem de verdade? Veja, é claro, nenhum de nós o faz perfeitamente. A questão não é essa. A questão é se estamos na trajetória, se estamos nessa direção, se estamos crescendo. E vocês, jovens, homens, solteiros, o que vocês têm buscado se tornar a fim de encontrar uma boa companheira? O que você tem tentado crescer para chegar lá? É claro que todas as nossas vidas, assim como de Davi e assim como de Salomão, quando comparadas com as exigências da lei de Deus, mostram a nossa inadequação. A lei serve para isso também, para mostrar que nenhum de nós de fato chega lá. E a lei também serve para nos lembrar que apenas um homem, foi homem com H maiúsculo, somente um homem amou a lei de Deus perfeitamente e guardou os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos no detalhe. Você acha que foi daqueles fariseus lá de Jerusalém? Claro que não. Somente um homem perfeito amou a palavra do Senhor infalivelmente. Sabe o nome dele, sabe? Somente nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. E ele mostra o que é ser um homem segundo o plano, um homem de verdade. Essa é a primeira verdade que a gente precisava considerar nessa noite. Ser um homem de verdade é alguém que ama a palavra de Deus. E o reino de Deus precisa dessa segurança. Precisa que homens amem a palavra do Senhor, para que a igreja ande bem, para que andemos bem, para que saibamos a direção nesse angústia. Aliás, viver a lei de Deus é fazer o bem nesse mundo caído. E isso nos leva para o nosso segundo ponto. Como que a gente faz o bem nesse mundo? Segunda verdade, o homem de Deus deve enfrentar o mal e promover o bem com sabedoria. Vamos ver a segunda parte do texto, verso 5. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Avner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Para aqui um pouquinho. A segunda parte do que Davi tem a dizer para Salomão, eu admito que na primeira leitura soa um pouquinho estranho para a gente, pensou? Sabe aquela, será que é isso? Aquela situação em que o cara vai morrer deixando um monte de dívida e avisa para os seus sucessores, pessoal, então, depois que eu for, vão aparecer umas coisas aí. Vocês vão encontrar umas coisas aí. Resolvam minhas bombas que eu deixei para vocês. Um escritor disse que parece um pouco uma cena de Poderoso Chefão, não parece? Um lá morrendo na cama e falando para os outros, pegue Joabe, não deixe que ele desça a sepultura em paz. Coisa de filme de máfia, né? E parece um pouco mesmo. Muitos se incomodam com isso, como se fosse um momento de fraqueza ou de pecado do velho Davi, pensando ali na hora da morte, em sangue, em vingança. Tá, olha, conhecendo o coração humano,
Talvez tenha um pouco disso sim, mas eu acho que vai além. Davi está num bom lugar espiritualmente agora, e ele já entendeu como funciona o reino de Deus. Ele sabe que o reino de Deus está constantemente sob a ameaça de homens maus. Ele viu o banho de sangue quando da morte de Saul. Ele sabe do que Adonias vem tentando fazer. Ele sabe que enquanto certos homens estiverem por perto, o reino não estará seguro. Enquanto certos elementos perversos puderem transitar livremente entre o povo de Deus, sempre haverá gente sendo levada, sendo enganada, sendo corrompida e puxada para o caminho do mal. Ele sabe que o reino de Deus, seja Israel do Antigo Testamento, sejamos nós, igreja do Novo Testamento, nós sempre temos um caráter misto, sempre há joio junto do trigo, sempre há alguns que são apenas nominalmente parte do povo de Deus, mas isso não muda o fato de que naquilo que nós sabemos, naquilo que nós discernimos, naquilo que nós enxergamos, nós devemos tentar lidar com o mal. Essa é uma verdade importante. O reino de Deus é um reino que luta contra o mal. E envolve termos a coragem de enfrentar o nosso próprio mal. Não apenas o mal óbvio de lá fora, do nosso ambiente, do nosso arraial. Mas lidar com o mal aqui dentro também. Entre os que se chamam o povo do Senhor. Veja, aqui não é Davi falando para Salomão fazer vingancinhas e assassinatos de forma alguma. Ele está passando o poder e a autoridade da espada para Salomão. Ele está dizendo, Salomão, você precisa lidar com o mal. Isso é marca de ser um homem segundo o coração de Deus. Hoje, claro, no caso da igreja, isso funciona de maneira diferente. Em breve, em 1 Coríntios, nós vamos chegar a discussões sobre disciplina. Não demora a chegarmos a isso. E a disciplina que pode chegar até o ponto da excomunhão, que é o fechar as portas com as chaves dadas por Cristo. No caso da nação teocrática de Israel, usar o poder da espada implicava inclusive em morte. No nosso caso, um reino espiritual, não uma nação civil, o nosso uso da espada é ao retirar do reino, é fechar as portas, é excomungar, é tirar da comunhão. Davi, agora Salomão tem a espada. E o mal não aparece apenas em forma de inimigos externos vindo da Filístia ou de Edom. Ele aparece dentro do reino também. O reino precisa de atenção ativa, diz Dale Davis. O bem-estar do povo de Deus exige vigilância constante por parte de homens que amam a lei de Deus e que estão dispostos a viver no mundo real. E Davi dá as instruções para que Salomão lide com algumas situações. Um comentarista muito perceptivo, o Peter Leithart, ele compara Davi a um novo Josué. Lembra que quando Josué assume o seu ofício, o que ele precisa fazer? Ele precisa limpar o terreno, por assim dizer. Ele gasta um tempo tirando os cananeus, limpando a terra para que o povo de Deus vivesse seguro. E agora Salomão vai ter algo parecido para fazer. Assim como um novo Adão que deveria proteger o terreno do mal, mas não o fez. Há algumas ameaças serpenteando na casa jardim de Israel. E é um tipo de violência que se faz necessária contra o mal. O poder da espada dado ao Estado para punir o mal. E Davi traz para ele 3 situações. A primeira é que nós acabamos de ler sobre Joabe. Lembra de Joabe? O velho Joabe, um dos 3 filhos de Zeruia, macaco velhíssimo do reino de Israel. Joabe, como Davi bem lembra, é culpado de algumas mortes em tempo de paz. Perceba, ele não está acusando Joabe sobre o fato de que em campanhas militares, inevitavelmente, pessoas matam pessoas. É assim mesmo. Não, ele está falando do fato de que ele manchou as sandálias e o cinto, um jeito de dizer, ficou coberto de sangue, tem sangue inocente sobre ele em tempos de paz. Foi o que ele fez com Abner e depois o que ele fez com Amasa. E essa ponta solta ficou. É verdade, Davi tinha que ter resolvido a questão de Joabe, ele não o fez. Por quê? Negligência, culpa, medo, conveniência, talvez por não sentir força política para isso, seja o que for. Talvez tudo isso junto. Muitas vezes nós também temos as mesmas desculpas para não lidar com o mal. Mas o que esse cara fez mesmo? Que história é essa de sandálias sujas de sangue? Como é isso? Ele matou Abner à traição. Abner era um general de Saul. E ele fez uma aliança com Davi que teria sido muito proveitosa para o reino de Deus. Teria eliminado vários conflitos, terminado várias rusgas. Abner tinha vindo bandeado para o lado de Davi,
Mas, porque Abner havia matado o irmão de Joabe, um homem chamado Azael, ele não perdeu a oportunidade de se vingar e vingar o irmão. Amasa, algo parecido, um outro general que também prometeu ajudar Davi, está lá em 2 Samuel 20, pode ler depois. Joabe faz a mesma coisa e mata Amasa à traição. Joabe chegou um dia, fingiu que cumprimentava, encontrou com ele, agarrou a barba dele, como quem ia dar um abraço, um beijinho, e enfiou a espada no seu ventre. E lhe derramou por terra as entranhas. Crianças com intestino, carninho, estômago, tudo aquela nojeira, manchando o sandália e tudo mais. Isso é Joabe. Joabe é homem de sangue. E agora Joabe está unido a quem na disputa pelo trono? Adonias. Parece que resolveu a situação de Adonias, não parece? Olha aberto, Salomão. Dá um jeito, Joabe. O homem de Deus precisa lutar contra o mal. Entenda, Davi não está mandando que ele faça nada irregular ou ímpio aqui. Davi, de certa forma, está delegando para ele a função que ele mesmo deveria ter feito. Como justo juiz de Israel, como protetor do bem e aquele que luta contra o mal. Ele fala, eu vou deixar essa missão para você, Salomão. Não permita que ele morra em paz. Joabe não merece uma morte tranquila. Enfim, recheado de alegrias e cercado de céus. O homem de Deus luta contra o mal. Mas o homem de Deus não apenas luta contra o mal, ele deve ser alguém que sabe fazer o quê? Promover o bem e recompensar os que amam o bem. Do mesmo jeito que nós devemos lutar e enfrentar nas esferas que temos aqueles que se opõem contra o reino de Deus, nós devemos estar prontos a recompensar os que abençoam o bem. É a segunda história que ele traz aqui. Veja, verso 7. Porém, com os filhos de Barzilai e o Gileadita usarás de Hesed, de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Ele fala que Barzilai, os descendentes de Barzilai, deveriam experimentar por parte da casa real, da casa de Davi, uma espécie de benevolência, de amor e fidelidade pactual. Por quê? Porque num certo momento crítico do reino, eles fizeram o bem para o ungido do Senhor. Foi na época da rebelião de Absalão, o bonitão que precedeu Adonias, quando Davi estava fugindo, abrigado no deserto, e Barzilai, com risco próprio, foi lá levar suprimentos, arriscando a própria vida, arriscando o próprio pescoço, porque ele estava disposto a, mesmo que custasse a vida, se aliar ao legítimo rei de Israel, se aliar à verdadeira liderança ungida pelo Senhor. E Davi fala, não podemos esquecer dele, e nem dos seus descendentes. Foi oferecida a Barzilai uma posição no governo, Barzilai falava, eu estou muito velho, não dá mais para mim. Mas Davi fala agora, escuta, a gente não pode se esquecer dos que fizeram o bem para o reino de Deus. E ele deve ser recompensado, que os seus filhos comam a mesa do reino, que eles tenham acesso de verdade. Porque veja, um bom homem de Deus não é apenas alguém que luta contra o mal, mas é alguém que promove, incentiva e recompensa o bem. Sim, é verdade que quando o mal não é punido, homens maus se animam a fazer o mal. E também é verdade que quando o bem é recompensado, homens bons se animam a fazer o bem. Isso é bom e desejável. Autoridades boas deveriam ser conhecidas por essas duas facetas do seu poder: o combate ao mal e o incentivo ao bem. Salomão deveria mostrar não somente a Barzilai, mas a todos que apoiar o legítimo governo instituído pelo reino de Deus é algo bom, desejável e que merece recompensa. Ele sempre teria lugar à mesa. E Davi traz uma terceira situação, e essa é mais cinzenta, essa é mais complicada. E ele fala sobre o tal de Simei. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição. No dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhe há de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue.
Um homem chamado Simei havia amaldiçoado, maldito Davi. Simei era da turma da tribo de Saul. E naquela ocasião da rebelião de Absalão, Simei foi um dos que foi contra Davi. E foi com pedras e insultos. Depois Davi retorna ao poder, e aquele que percebeu que tinha feito bobagem foi lá pedir clemência. 2 Samuel 19, se você quiser depois ler. Simei foi lá arrependido e falou: sinto muito, fiz besteira. Estou arrependido do mal. Arrependido, peço clemência. E Davi o poupou. Davi o poupou, disse: não vou te matar. Apesar de alguns reclamarem, alguns falam: como assim vai deixar esse cara viver? Davi acredita em arrependimento. Davi acredita nisso. E Davi agora coloca essa situação não resolvida perante Salomão. Porque, por um lado, o que Simei fez foi perverso. Ele se levantou contra o ungido do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele se arrependeu e se abrigou. Não é algo bom como Barzilai, nem algo ruim como Joabe. E haja sabedoria para lidar com essas situações aí. Agora ele está debaixo dessa promessa de proteção, ele está abrigado em Jerusalém, uma espécie de cidade de refúgio. Mas como que vai andar essa situação? Davi está dizendo, ele parece ter se arrependido, mas olho aberto. Veja como ele vai se portar. Veja como as coisas vão andar. Veja, essas situações todas, elas não são vendetas pessoais de Davi. Talvez alguns de vocês tenham um caderninho na lista negra. Você lembra lista negra? Assim, de pessoas que se odeiam, que fizeram mal para você há alguns anos. E você vai vendo elas morrendo e se dando mal na vida e você vai com satisfação. Riscando os nomes e já se lascou, já se perdeu, perdeu tudo que tinha, foi abandonado. E chega no final da vida e você fala: tem 3 nomes aqui que ainda estão bem, preciso dar um jeito deles. E às vezes a gente pensa que é isso que Davi está fazendo, né? Não. Essas instruções não são vendetas pessoais de Davi, são necessidades do reino. Lidar com o mal e recompensar o bem. E buscar sabedoria do alto para quando as coisas não são tão claras assim. Veja que no caso de Simei, Davi fala: você vai precisar saber o que é, você é homem prudente, você vai ter que ver como faz. Eu não sei bem como vai ser. Não é uma instrução clara como a de Joabe, nem a de Barzilai, é que Deus te dê sabedoria para lidar com essa situação nebulosa, cinzenta, cheia de nuances. Philip Ryken bem coloca assim: as instruções de Davi referentes a Joabe, Barzilai e Simei eram instruções para o bem do reino, baseadas na palavra de Deus, em nome da paz e da segurança do reino. O rei Salomão precisava lidar com homens violentos de forma severa e justa. E tudo isso nos faz pensar também, como que nós temos lidado com o reino? Sejamos nós líderes de uma parcela significativa, como uma igreja local. Sejamos nós líderes apenas de um pedacinho do reino, nosso próprio lar. Temos gasto nossos esforços para o bem do reino ou para o nosso avanço e agendas pessoais? Somos parte do reino, estamos na igreja de Cristo. Mas somos daqueles que seguem o verdadeiro rei correto ou do reino estranho, paralelo, do reino pária, que se porta como inimigo? Nós estamos, como bem lembram os comentaristas, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou todas as outras coisas? E nós, enquanto líderes, enquanto homens, sejam líderes da igreja, sejam líderes do lar, nós temos sido, eu pergunto a você tem sido alguém que luta contra o mal? A começar do mal no seu coração. No seu coração. O pecado remanescente, o velho homem, os impulsos da carne. Você é alguém que luta contra o mal, meu irmão? E mais, você é alguém que incentiva, promove, recompensa o bem, anima aqueles que debaixo do seu cuidado buscam fazer o bem, ainda que o façam de forma imperfeita. Aqueles que lutam pelo reino, ainda que não da forma que você queria que fosse, mas estão lutando. Por vezes, a liderança da igreja é bem pronta e animada para disciplinar e punir o mal.
mas péssima em encorajar, elogiar, promover o bem. Às vezes ao contrário. Às vezes a liderança da igreja é super boa em incentivar, mas não tem coragem de tocar no mal. Disciplina e coisas assim. Tantas vezes, entretanto, a gente precisa de sabedoria divina para lidar com essas situações mais cinzentas e menos óbvias. O ponto é, queridos, o que é um homem de verdade? É alguém que ativamente combate o mal e promove o bem. Nós, enquanto reis, reinando com Jesus Cristo, nós, líderes de igreja e família, sabendo dos nossos limites, lembremos, claro, nossa luta não é carnal, ela não é contra a carne e o sangue. Nós não somos chamados, enquanto igreja, a pegarmos em armas físicas e enfrentar os que odeiam a Jesus Cristo, não é isso. Mas como igreja, nós temos a arma da disciplina, a espada espiritual, por assim dizer. Enquanto pais e mães, nós temos também a disciplina, a admoestação, guiar os nossos filhos no caminho, na admoestação do Senhor, no temor do Senhor. Você tem feito isso no seu lar? Ou você deixa o mal correr solto no seu lar? Dá um trabalho louco lidar com essas coisas. E ao mesmo tempo eu te pergunto, você pai, você mãe, você que tem um pedacinho do reino sob sua jurisdição, você tem sido bom em recompensar os membros do reino que se esforçam pelo bem? Que às vezes os pais são ótimos em castigar e punir os filhos e péssimos em reconhecer os seus esforços, imperfeitos que sejam, em amar a Jesus e fazer o certo e andar no caminho. E mais, pais e mães, vocês têm buscado do Senhor a sabedoria e o discernimento para situações mais cinzentas e menos óbvias? Porque essas dão um trabalho louco. Antes fosse tudo Joabe ou Barzilai, é Simei que dificulta a nossa vida. Eu vou te dizer, a maioria das situações são simeicas. São coisas em que a gente não sabe bem como agir. Sejamos nós pastores ou pais, a gente fica assim, o que eu faço? O que eu faço? Mulheres, isso é com vocês também. E com a forma que vocês, como auxiliadoras, incentivam os seus maridos. Vocês incentivam os seus maridos a enfrentarem o mal e a se alegrarem e recompensarem o bem e a buscar ser sábio, paciente, longânimo e ter discernimento na palavra de Deus para situações difíceis e complexas. Nós precisamos tremendamente desse auxílio de vocês. E mais, vocês mesmas se veem nesse caminho? Você incentiva o seu marido quando ele está fazendo o bem? Ou apenas o critica quando ele está errando? Criar filhos envolve isso também, não? A capacidade de incentivar o bem-estar do reino ao mesmo tempo que corrigimos o mal. E Deus que nos dê sabedoria para lidar com a dificuldade. Jovens, vocês que estão pensando em formar uma família, seja isso já bem encaminhado ou ainda não? Entenda, formar uma família é montar um pequeno pedacinho do reino de Deus. É estabelecer um posto avançado desse reino. E é importante que vocês tomem a decisão hoje de fazer desse um ambiente em que amamos a palavra de Deus, lutamos contra o mal e promovemos o bem, em humilde sujeição e sabedoria do Senhor. Tem sido assim no seu lar? Dá para mudar, tá? Talvez o seu lar venha já 10, 20 anos no caminho que tem nada a ver com isso. Dá para mudar. Pode começar hoje a ser diferente. Porque Cristo está sendo formado em nós, não? E veja Jesus Cristo andando sobre a terra, se ele não foi o homem perfeito. Jesus Cristo combatia o mal? Sim. Ele aterrorizava as legiões do inferno. Os demônios ficavam apavorados quando ele aparecia. E ele libertava pessoas. E ele estava ali em pequena escala, refazendo o mundo caído. E ele lidou com o mal de forma perfeita e absoluta, quando ele mesmo se ofereceu na cruz do Calvário, para receber sobre si a justa punição dos pecados de uma multidão, que não dá nem para contar de tanta gente que é. E mais, Jesus Cristo é o incentivador do bem.
Ele nos incentiva e nos galardoa, Ele nos recompensa quando nós agimos em prol do reino. E Ele nos dá com seu Espírito a sabedoria para andarmos e discernirmos as situações. Sem Ele nada disso podemos fazer, que fique claro. Mas com Ele, sejamos homens e não temos coragem pelo reino. Confiando no fato de que a maior violência foi feita na cruz do Calvário. E lá Ele venceu o mal e triunfou sobre a morte, voltando para sempre. Davi morre e se findam os seus dias. Foram 40 anos reinando, 7 primeiramente em Hebrom, depois mais 33 em Jerusalém, quando estabeleceu um reino mais completo. E ele vai, como ele belamente disse, ele vai pelo caminho de todos os mortais. Ele é enterrado, e como Pedro bem disse num dos seus sermões, seu túmulo está entre nós até hoje. Porém, o túmulo do seu filho está vazio. Não de Salomão, de um maior que Salomão. Alguém que perfeitamente amou e seguiu a lei de Deus. Alguém que incansavelmente lutou contra o mal e amavelmente promoveu o bem. E que precisou ir pelo caminho de todos os mortais, mesmo sem ter pecado. E a minha pergunta para você hoje é: aonde você se encaixa? Quando chegar a sua hora, e vai chegar, de ir pelo caminho de todos os mortais, como terá sido a sua vida? Uma vida de serviço ao rei e ao reino, por Cristo e sua coroa, ou uma de rebelião contra ele, mesmo talvez estando no meio de nós, e se chamando cristão, e dizendo: Senhor, Senhor. Que tal hoje se comprometer de uma vez por todas em servir, né? Em amá-lo e ser a mulher e o homem que Deus te quer fazer ser. Alguém que ama o seu livro, alguém que vive por sua palavra, alguém que, ainda que tenha um coração vacilante, luta contra o mal e promove o bem. E se você ainda não é um desses seguidores de Jesus, o que te impede de ser? O que tem nessa luta que não te atrai? Lutar contra o mal e viver pelo bem. Amar a sabedoria, abominar a tolice e seguir como um povo que viverá para sempre. Vale a pena viver. Coragem. Vale sim. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, que foi o homem perfeito. O homem que viveu tua santidade perfeitamente. O homem que enfrentou o mal a ponto de oferecer a si mesmo para vencer. Agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos anime ao mesmo caminho. Seremos vacilantes, tropeçaremos e erraremos, mas queremos isso pela coroa e pela glória do Reino. Amém. Vamos cantar?